Falando um pouco de política, porque você faz essa análise, né? Nós temos uma pesquisa que foi feita e eu queria que você comentasse aqui com a gente, tá bom? Solta aí. A avaliação aí é do governo Lula, cara. Mostra que ele tá em queda na sua popularidade. O que você acha que tá sendo o principal fator para essa desaprovação dele, cara? Acho que ainda tá alto isso de aprovação dele, tá? Esse número tá alto. Vamos voltar um pouco lá atrás. Primeiro que, assim, pra mim, não se passa na minha cabeça como alguém que é condenado em 3 instâncias pode ser descondenado e voltar a concorrer a um cargo público. Eu não tô falando se ele é culpado ou não. Isso cabe ao judiciário. Tô falando que o cara que passou por esse processo, aonde não existe hoje uma certeza se o cara é culpado ou não. Enfim, existe a certeza. Que mudaram, todo mundo sabe o que aconteceu. Não tem como um cara desse ser um presidente da república. E isso eu falaria mesmo se fosse um cara de direita. Tá? Porque não tem como eu, como um cidadão desse país, eu reclamar que tem assalto, que tem furto, que tem roubo, que roubaram meu celular, e eu voto no cara responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do mundo. Né? Mas beleza, ele ganhou da forma que ganhou. Eu tava lendo hoje a análise do Kakai, que é o ex-advogado do Lula, um dos melhores amigos dele. O Lula, inclusive, comemorou a diplomação agora em 2022 na casa do Kakai. O Kakai é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, é o cara que vai no STF de shorts. Pra você ter uma ideia. E ele fala, o Lula de hoje, ele não é o Lula dos outros mandatos, seja pela idade ou seja pela ideologia. Então ele não é um cara mais que comunica com o público dele, é um cara que está fechado dentro da ideologia dele de enriquecimento e não de governar, né? Apesar de ter os casos de corrupção enquanto ele governou, o primeiro mandato do Lula foi super bem avaliado por grande parte da população brasileira, né? Positivamente ou negativamente, teve erros e acertos, mas foi positivo, a grande parte da população viu que foi positivo. Acontece que depois começou a vir, a cair a máscara de quem realmente ele é, e a gente vê que hoje ele ele tá ali esperando dar 2026, cara. É isso que dá a impressão, ele tá ali pra enriquecer, pra viver aquela vida, pra viver a vida de chefe de Estado. Você acha que ele vai se candidatar à reeleição? Se ele for um cara inteligente, ele não se recandidata, porque ele não vai se reeleger. Eu não vejo o Lula hoje com capacidade de se reeleger. Você acha que o Bolsonaro ele pode voltar a ser elegível? Eu acho que isso depende muito da influência internacional que os Estados Unidos vai infligir aqui no Brasil. Nessa nova questão da anistia? Da anistia, e eu vejo essa questão da anistia como problemática porque eu acho que a gente falar a palavra anistia dá a sensação que as pessoas fizeram algo. Mas é porque tá sendo falado dessa maneira, né? De anistia, o pessoal lá do 8 de janeiro, né? Isso, anistiar. Então, e aí ele entraria nessa... Mas historicamente, se você fala anistiar daqui 20 anos, vão falar, em 2025 deram anistia pro pessoal do Rio de Janeiro. Vão falar o quê? Que o pessoal do Rio de Janeiro fez terrorismo, coisas gravíssimas. Então a palavra anistia... Entra pra história diferente, né? Exatamente. Não legal. Aonde eu vejo que não deveria ter. A anistia não é a palavra que deveria acontecer, e sim uma liberação das condenações. Certo? Eu vejo isso de uma outra palavra. E já falando do Jair... eu vejo que dependendo do que os Estados Unidos fizer, isso sim, dá sim pra ele voltar. Foi por isso que eu fiz aquela pergunta do Trump, se o Trump seria... ele poderia interferir na nossa política. Era baseado nisso. Você acha que a pressão que ele pode fazer aqui no Brasil, ele pode fazer com que que o Bolsonaro volte a ser elegível por causa da influência eu tinha entendido política? esse laço que você fez, e por isso que eu respondi que eu acredito que ele não vem influenciar, mas ele vem deixar a coisa limpa para os dois lados. Porque hoje eles deixam o Jair Bolsonaro, ele tá inelegível pelo pretexto de uma tentativa de golpe de Estado, onde todo mundo sabe, já entendeu que isso não aconteceu, né? Então é simplesmente querer achar termos ou achar coisas, pautas, para tentar deixar o cara que é o maior... ameaça ao sistema hoje que nós temos no Brasil, né? E quando eu digo sistema, não é só a esquerda, o centro também, PSDB, Tucano, tudo isso eu vejo como sistema. Você acha que o PT fez escola? Ou, vou reformular a pergunta, depois do Lula, quem que tem? E olhando pelo lado do Bolsonaro, depois do Bolsonaro você vê que tem...
né? Prosseguimentos de liderança. O PT, você acha, o PT ou a esquerda, você acha que tem uma escola atrás? Eu acho que não, e acho que esse foi o grande erro que eles cometeram, né? Eles não prepararam a base, né? base para alguém assumir. Os juniores, né? Como diz o futebol, exato, né? A academia de base deles não foi bem. Eles pensaram uma época em Haddad, depois em Boulos, eles viram que são todos, cara. Os caras não têm um apelo popular. Já olhando para a direita, tem vários nomes, tem o próprio Eduardo Bolsonaro, tem o Nicolas, tem, enfim, uma série de gente que tem a capacidade ali de tá prosseguindo, lutando pela direita, pelo futuro. E acredito que 2026 vai ser bem interessante, porque eu acho que a gente vai chegar lá num contexto político totalmente diferente. Falando de STF, falando de establishment, eu não sei o quão à vontade eles estarão até lá. Né, teve ontem à noite, de madrugada eu estava vendo uma notícia, Alexandre de Moraes transferiu todo o dinheiro dele do BTG nos Estados Unidos para o BTG no Brasil. Ou seja, o cara já está tirando o patrimônio dele de lá. Ele já sabe que vai estourar em cima dele, só não sabe quando. Perfeito.